Você enxerga com otimismo, do tipo que fala o seguinte: bom, não tínhamos nada, já caminhamos até aqui? Ou você é do tipo que guarda um pouquinho de decepção, de pensar o seguinte: pô, a gente já podia estar mais longe, nós já poderíamos ter caminhado mais como futebol brasileiro de uma maneira geral? Qual que é o sentimento do Gabriel hoje? Não, de maneira nenhuma. Eu sou muito otimista com o que a gente conquistou até agora. Acho que o movimento da unificação, das unificações, né, dos dois blocos, foi um movimento muito importante que gerou um resultado muito representativo. Então, assim, eu sou um otimista convicto. Então, é um passo intermediário e a gente vai chegar no objetivo comum, que é a unificação, que é uma liga comum dos clubes. Vamos explicar para o torcedor que está em casa, que ainda não está muito afeito ao que está acontecendo, quais são esses blocos, quem está de um lado, quem está do outro, quem o Gabriel hoje representa. Dá uma geral para a gente da formação dos dois blocos comerciais, que acho que todo mundo torce para que um dia formem uma liga para o futebol brasileiro. Perfeito. Vou começar falando da LFU, então, né? A gente é um bloco que se formou lá em 2023, final de 2022, início de 2023. Esse bloco hoje ele tem 33 clubes, né, sendo clubes de primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão e quarta divisão. Então, assim, a gente tem 11 clubes que estão jogando na primeira divisão atualmente, 16 clubes que estão na segunda divisão. E o mais interessante desse processo de formação, que difere um pouco da Libra, é que a gente trouxe um investidor institucional para estar do nosso lado, né? E o que gerou isso, né? Esse investidor, ele ajudou a gente a formatar uma governança muito sólida. Hoje a gente funciona como uma media company de fato, né? Como uma empresa de mídia que fez a venda dos direitos de TV, venda dos direitos comerciais com números super expressivos, né? Então, assim, no ciclo a gente vai faturar quase 10 bilhões de reais quando a gente considera direitos de TV mais propriedades comerciais, né? Um recorde mais do que 2 vezes o que foi quando a gente compara exatamente os mesmos produtos que estão sendo negociados agora versus o que foi negociado no ciclo passado. E esse investidor institucional, ele ajudou a gente a formatar, como eu disse, essa governança e fazer com que esse processo fosse um processo extremamente profissional. Então, hoje, eu sou o CEO da LFU, mas eu respondo para um conselho de administração. Esse conselho de administração tem 4 clubes de primeira divisão, 1 clube de segunda divisão, 2 representantes dos investidores. Então, são 7 membros. Embaixo de mim tem uma organização super profissional também. Então a gente tem um diretor financeiro que veio de mercado, super capacitado, uma diretora jurídica, a gente tem a Live Mode que nos apoia nos temas comerciais, a gente fez um processo de seleção de agência para a venda dos direitos da Série A, para outra agência vende os direitos da Série B. Então, assim, a gente tem uma estrutura muito organizada, muito profissional, e eu atribuo isso muito ao fato da gente ter feito um processo junto com um investidor que agregou isso pra gente. Qual foi o aporte inicial e como é que esse aporte inicial foi diluído entre os clubes participantes? Teve um aporte de bilionário, dividido entre todos os clubes ali que participaram daquele momento e que entraram dentro do nosso processo. Isso foi já integralmente pago pelo investidor. Todos os clubes já aplicaram os seus recursos, mas acho que mais do que um aporte financeiro, né? Eu vejo que o aporte que eles deram pra gente é ser esse parceiro, esse companheiro de viagem de longo prazo. Então, eles estão com a gente para 50 anos. Então, assim, é um parceiro de viagem que está do nosso lado, que nos ajudou a organizar essa governança, como eu falei. Então, assim, isso pra gente tem muito mais valor do que simplesmente o aporte financeiro, né? E isso também, essa organização, ela permitiu com que a gente fizesse a venda que a gente fez de direitos de TV. Então, hoje, os 80% ou 90% dos direitos de TV que cada clube ficou, representa mais do que os 100% que eles tinham antes da entrada dos investidores. Então, assim, o conceito é exatamente o conceito de você trazer um parceiro que te agregue e te ajude nesse processo. Então, para explicar como modelo de negócio, vieram esses parceiros e falaram: olha, toma aqui uma grana, eu a partir de agora sou sócio dessa empresa que representa todos os clubes. Então, quando o clube vender uma placa de publicidade, eu tenho uma participação. Quando o clube vender um direito de TV, eu tenho uma participação, mas eu também coloquei um
um dinheiro para estruturar isso como um negócio muito maior para esses clubes que estão participando. Exatamente, exatamente. Então, assim, além de um aporte financeiro, eu tenho uma voz nessa governança que está sendo montada e eu ajudo a estruturar profissionalmente um processo de monetização mais competente do que existia no passado.